Olá, pessoal do quinto ano, tudo bem com vocês, meus amores? Acredito que sim, não é? Verdade? Então, vamos lá, professora Eliseuda, de língua portuguesa, do quarto e quinto ano do Instituto Educacional São José. Preparados para mais uma aula? Vamos lá, sem preguiça, livro na mão, lápis, borracha, tudo bem? Vamos lá, disposição, ó, lá em cima, tá, meus amores? E a nossa agenda de hoje, vamos lá, né? O que é que nós iremos fazer, tá, na aula de hoje? Primeiramente, nós iremos corrigir as atividades, né, propostas da aula anterior, da aula online, foi verdade? Que foi as páginas 39, 265 e 266. E depois iremos falar do conteúdo do dia, crase, verdade. É meio que enjoado, tá? Esse assunto, mas a gente vai lá superar, com certeza. Só prestar atenção. Depois não ficar só nessa aula aqui, tá bom, meus amores? Prestar atenção na aula e treinar bastante. Hoje eu quero que vocês, além das páginas que a tia vai colocar aqui para responder sobre a crase, que vocês também copiem as informações dos slides que a tia irá passar aqui, tá? No caderno de língua portuguesa, tá bom? As regras bem direitinho, porque aqui no livro não tem todas as regras que a tia quer. E aí a tia já fez a prova seguinte, já fez assim. Então, vocês peguem, tá? Os slides que a tia irá passar aqui hoje e copiar, né, transcrever lá para o caderno de língua portuguesa, tá bom? Sobre crase. Então, depois que a tia falar da crase, tá? São bastante regras, por isso que a tia diz, é enjoado, porque tem muitos detalhes, tá bom? Tem que prestar atenção de verdade, tá? E depois a tia vai fazer o quê? E falar da crase, corrigir as atividades, falar de crase, depois irá falar, né, das atividades propostas para a aula de hoje, que sempre tem atividades, né? E crase tem que treinar bastante mesmo, tá bom? Tá certo? Então, vamos corrigir as atividades. Página 39, tá bom? Pede para você desfazer as uniões das preposições com os artigos. Porque na aula anterior, foi na aula online, nós trabalhamos o quê? No nosso livro só tem assim, união da preposição com o artigo. Só que a tia colocou mais, né? Não só a união da preposição somente com o artigo, mas a união da preposição também com outras classes gramaticais, como o advérbio, por exemplo, a, preposição a, mais o advérbio onde, que eu formo aonde, né? Aí eu tenho uma combinação. Lembra que a tia falou? Combinação e contração. A combinação é quando eu junto, né, a preposição com uma outra classe gramatical e não há perda de som, de fonema, tá? A, preposição, mais advérbio onde, que é o advérbio de lugar, forma aonde. Aí é só uma combinação. Agora, quando eu junto a preposição com uma outra classe gramatical, que há uma perda de som, de fonema, aí eu tenho o quê? Uma contração. Estão lembrados aí? Exatamente. Por exemplo, preposição a, mais preposição a, mais, aliás, artigo a, mais preposição de, eu tenho o quê? Da. Então, aí eu vou ter o quê? Uma contração, tá bom? Presta atenção. Artigo O, mais preposição de, eu tenho do, eu tenho uma contração, porque houve perca, né, de fonema, tá certo, meus amores? Lembraram aí? Então, é isso aí. Então, a gente viu também, não só a união da preposição com o artigo, mas também com o advérbio e com o pronome demonstrativo. Estão lembrados? Então, mais aqui na correção, somente de quê? A união da preposição com o artigo. Tá bom? Então, vamos lá. Questão de número 4. O que é que pede para vocês fazerem? Então, você vai desfazer, tá? Aí, no caso, as uniões das preposições com os artigos. Então, nós temos aí a frase. Na noite passada, desci pela escada e tropecei no carrinho. Eu tenho o quê? Na, pela e num, que são o quê? São contrações. Olha aí, como é que você vai fazer? Pegou esse na, né, a contração na, e ela se formou a partir de quê? Da preposição em mais artigo a, que formou na. Olha aí como houve perda aqui de fonemas aqui. Então, tem uma contração. Pela, como foi que foi formada pela? A contração pela. Preposição por mais artigo a. Num, preposição em mais artigo um. Olha aí, aqui nós temos a questão item A da questão número 4, tá certo, meus amores? Olha aí, é para fazer assim, coloca no retângulo aqui, tá? A contração e depois desfaz.
Veja como é que ela se formou, tá certo? Desse jeito, tá? Qualquer coisa, se errou, dá pausa aí, depois confere, tá bom? Vamos para o item B. No item B temos pelos e dar. Como foi formado, né? A contração pelos e dar. Olha aí. Pelos, preposição por mais artigo us. Dar, preposição de mais artigo a. Tudo aqui também são exemplos de contração. Quando eu juntei a preposição com um artigo, houve aí, né, uma perda de som, de fonema, tá bom? E vamos para a questão de número 5. Bem que fácil, né? Completar com pelos, dos, do, nu, numa, da e pela. Contrações novamente. Olha aí como é que fica aí a questão. Grande parte do dinheiro da festa foi doado pelos pais dos alunos. A rainha da primavera foi eleita pela maioria dos alunos. No item C, há uma cadeira quebrada numa das salas do primeiro andar. No item D, Joãozinho passou mal no carro. Muito fácil, era só para completar, porque as contrações já foram dadas lá em cima, né? No retângulo, não é verdade? E aí nós temos agora a sexta questão e última dessa página, da página 39. Você vai escrever uma frase, né? Usando palavras, as palavras que são as contrações na e nu, e de acordo com a imagem. Nós temos aí o menino sentado na cadeira, E a menina está sentada onde? No sofá. É muito fácil. Então, aqui a gente já vai só dar uma sugestão. O menino está sentado na cadeira, olha aí, a contração na. E a menina está sentada no sofá. Olha aí a contração nu. Nu e na, tá bom? Vocês podem fazer a frase diferente, contando que tenha a contração na e nu e que seja também fiel à imagem, não é? Se eu disser ao contrário, né, que a menina está sentada na cadeira, está errada porque eu não estou seguindo o quê? A lógica da imagem, da ilustração, tá certo, meus amores? Então é isso aí. E agora nós iremos corrigir lá no final, que é na parte do plus, né? Tem até aí uma repetição, uma revisão sobre verbo também, mas entra também um assunto, né, da contração aqui, tá? Então, página 265, tá bom, meus amores? Temos lá, assim, que a partir do texto você vai fazer as questões de 1 a 6. No caso, você vai fazer só de 1 a 5, porque a tia colocou só até a página 266. E a questão número 6 já pega a página 267, não é para fazer. É sobre crase, que a tia ainda vai passar. Está passando, vai passar hoje, né? Vai explicar ainda hoje, tá bom, na nossa aula. Então, o texto diz assim, bolo da amizade. Aí depois vem assim, ingredientes e modo de preparo. Só com essas 3 informações, você já vai descobrir que gênero textual é esse. Né? Ainda é para marcar. Que gênero textual é esse? É uma notícia? Não, professora, nada a ver. Receita médica é uma receita, só que não é receita médica, não é verdade? Uma carta? Também não. Receita culinária. Ah, sim, professora, aí sim, só bolo da amizade. Os ingredientes aí, né? Listados os ingredientes. E depois o modo de preparo, como vai fazer, como vai misturar esses ingredientes. Aí eu tenho o quê? Uma receita culinária. Então, vocês marcaram com certeza no item D. D de dado, tá bom? Em seguida, nós temos a questão número 2, que diz assim, explica a diferença entre as 2 partes do texto, ou seja, né? Da receita aí, tá? Ingredientes e a parte do que? Modo de preparo. Você vai explicar, né? Que os ingredientes são os produtos, né, listados aí para preparar o bolo, preparar a receita, a mesma coisa, né? E o modo de preparo é o quê? São explicar as etapas, né? De como preparar o bolo, ou seja, preparar o alimento também está certo. A tia vai colocar aqui, mas não é obrigado a estar do mesmo jeito, não, tá certo? E sim o sentido, não é verdade? Até mostrei como é que pode ser também, né? Então, olha aí. Na parte dos ingredientes, você vai explicar ingredientes e modo de preparo, tá bom? Na parte dos ingredientes, são indicados os produtos que serão necessários para preparar a receita, né? Ou o bolo, tá? Ou o alimento, tá bom? Com as respectivas quantidades, né? Como fazer, no caso, os ingredientes que vão ser listados e também a quantidade desses ingredientes que vão ser usados na receita, no alimento, no bolo, também está certo, tá? E o modo de preparo é o quê? É explicar como proceder em cada etapa do preparo do alimento, preparo do bolo, né? Também está certo, tá bom, meus amores? Então, nada difícil aí. E aí vamos para a questão número 3.
Informe o significado das palavras destacadas. Asse em forno brando. Brando significa o quê? Você pode pesquisar no dicionário, com certeza, né? Baixo, né? Fogo brando, fogo baixo, né? Pouco intenso, também pode ser. E aí, depois, na letra B, quando sentir aroma da brisa do mar. Aroma, significado de aroma. Vai lá no dicionário, é um cheiro agradável, né? Com certeza vocês encontraram, tá bom? E vamos para a questão de número 4. Lê as frases a seguir, transcreva, olha aí, os verbos e indique a que conjugação pertence. Tia, verbo novamente. Sim, aqui é um reforço de verbo, né? Que nós já vimos no mês atrasado até, não foi? E aí está pedindo para você colocar o verbo e indicar a conjugação. Lembram? Primeira conjugação, os verbos terminados em AR. Segunda conjugação, o verbo terminado em ER e o verbo por lá e seus derivados, né? E terceira conjugação, verbos terminados em IR. Então, vai lá de cada frase, tira o verbo e diz qual é a conjugação, tá? Olha aí como é que vai ficar. Pingue as 2 colheres de mel e as pitadas de arco-íris. Ainda sobre a receita, tá? Do bolo, tá? Do texto. Então, o verbo aí é pingue. Pingue é do verbo o quê? Pingar. E pingar termina em quê? AR. AR é o quê? Primeira conjugação. Olha aí. Então, fica assim. Pingue, pingar, primeira conjugação. Na segunda frase, nós temos assim. Quando sentir o aroma da brisa no mar. Sentir é o verbo, já está no infinitivo, né? Terminação IR. Terceira conjugação. Terceira frase, nós temos. Sirva com cauda de paciência, né? Olha aí, sirva, verbo servir, terminação IR, também terceira conjugação. E na última frase nós temos, use recheio de luz do luar, que recheio maravilhoso, né? Use, verbo usar, olha aqui no infinitivo, terminação AR, primeira conjugação. E aí nós terminamos a correção da questão número 4. E vamos agora para a questão 5. Essa quinta questão é sobre o conteúdo da aula, né, da última aula, da aula online, que nós corrigimos agora há pouco, né, que é o quê? A junção de quê? Da preposição, né, com o artigo. Né? No livro de vocês é somente com o artigo. Então, vamos lá. É o sinal para retirar do forno. Você vai explicar como se formou a palavra do. Ah, tia, nós já vimos aqui. É preposição de mais artigo o, que formou do. Que eu tenho aí uma contração, né? Porque houve perda de fonemas na hora de juntar, tá bom? As 2 classes gramaticais. Verdade. Então, é isso. E qual é a classe gramatical de para? Se é verbo, se é advérbio, se é substantivo, se é adjetivo. Se é preposição, a tia é preposição. Então, fica assim, olha aí. Esse do foi formado a partir de quê? Preposição de mais artigo o. E a classe gramatical de para é uma preposição, tá? Preposição nós trabalhamos, tá? Acho que foi no mês passado, no atrasado também, tá bom? Preposição, tá bom, meus amores? O que é a preposição? A tia até lembrou, revisou na aula anterior também. Preposição é a palavra, né, invariável, né, que o quê? Que serve para ligar, né, outras palavras, estabelecendo um sentido, né, entre essas palavras. Tá bom, meus amores? Lembraram aí de novo? Tá bom? Então, é isso aí. A gente termina aqui a correção das atividades, tá bom? E agora nós iremos falar do assunto do dia, crase. A tia disse, é difícil, porque são muitas informações, muitos detalhes. Quando usar, quando não usar, na verdade, a gente vai ver um pouco aqui, tá bom? Vocês têm no livro? Ah, sim, vocês têm no livro de vocês. Qual é a página, meus amores? Olha aí. Na página 40. Só que a tia quer mais, tá? Por isso que a tia pede que vocês, hoje, além das páginas, que vocês transcrevam, tá, as informações dos slides no caderno de língua portuguesa. Não precisa fazer o cabeçalho, faz só coloca a data e coloca, né, o nome do conteúdo, tá bom, tá certo? Crase, tá bom? O nome do conteúdo, tá? Então, vamos agora aqui às informações dos slides, tá bom, meus amores? Pode deixar o livro aí, tá? Fechar o livro. Então, vamos lá, olha aqui. Leia um trecho da Declaração dos Direitos da Criança. Vamos lá? Vamos ler com a tia aqui junto? E observando essa crase. O que é essa crase, professora? Olha, observe esse A aí com acento, né? O acento está ao contrário, tia, não é acento agudo, não. Não. É verdade, não é acento agudo. Muita gente confunde, tá? Cuidado.
O acento agudo é para a direita, o acento grave, o nome dele, grave, é para a esquerda, tá bom? Não pode confundir, tá? A gente vê muitas pessoas confundem, faz de qualquer jeito, coloca acento agudo. Não pode, tá? Olha aí. Então, preste atenção aqui durante a leitura. As crianças têm direito à vida, a um nome e a uma nacionalidade. Olha o A em destaque. Alguns têm um acento grave e outros não, tá? As crianças têm direito à educação gratuita. As crianças têm direito de brincar e de se divertir. As crianças têm direito a cuidados especiais em caso de deficiência física. As crianças têm direito ao amor, à compreensão e à proteção. Observe aqui, né, que tem o A aqui destacado. Alguns têm um acento grave, que a tia falou que é o acento indicativo da crase, e que outros não têm. É por isso que a gente vai já ver agora quando usar e quando não usar essa crase, tá bom, meus amores? Vamos lá? As regras, tá bom? Olha aí, observe. Direito à vida, que tirado do texto, tá? Direito à vida. Olha aí, a preposição vai se juntar com a artigo, né? E vida é um substantivo feminino. Então, quando isso acontecer, eu uso a crase sim. Por isso que eu coloquei aqui, direito à vida, o acento grave aqui. Por isso que a crase está aqui, tá bom, meus amores? Então, foi a junção da preposição a mais o artigo a, que está antes do substantivo feminino, vida. Quando duas vogais, olha aqui a explicação, a, que é no caso duas vogais a, uma sendo preposição e outra artigo, tá? Se fundem, se juntam, tá bom? Temos o quê? Uma crase, por isso que eu tenho aqui a crase. Esse aqui é o chamado acento grave, que eu coloco aqui, tá? O acento indicativo da crase, tá bom, meus amores, tá? Presta atenção. É para a esquerda, não é para a direita, porque para a direita é o acento agudo. Vamos continuar? Olha aqui. Então, o que é a crase? Crase é a fusão, que é a mesma coisa dizer que é junção, tá bom? A fusão de duas vogais iguais. Cuidado, vocês vão precisar disso aqui para a prova. Olha aqui um bizu aqui da professora, tá? Olha aí, é a fusão de duas vogais iguais, idênticas, tá? Iguais. A mais A. No caso, um A é preposição, é uma classe gramatical, e o outro A é uma outra classe, que é o artigo. Então, na escrita, indicamos a crase com acento grave. Esse acento, ó, aqui, tia? Não, aqui é acento agudo. O acento grave é para a esquerda, não é verdade, meus amores? Tá bom? Então, vamos continuar. A crase ocorre quando a preposição a se junta ao artigo a ou as. Aí nós temos aqui exemplos. Olha aqui. Quando ocorre aqui a crase. Depois a gente vai ver quando não ocorre, tá bom? Olha aí. A crase ocorre quando a preposição a se junta ao artigo a, ou pode ser também as, né, no plural. Exemplo, as crianças têm direito à educação. Esse a tem crase, tá? Olha aí, a preposição se junta com o artigo a e educação é uma palavra feminina, tá? Aos pronomes demonstrativos, olha aqui também pode ser, tá? Quando ela se junta com aquele ou aqueles, aquela ou aquelas e aquilo. Fui àquele cinema ontem. Olha aqui. Aí, sim. A, preposição, mas aquele que é um pronome demonstrativo. Quando eu junto, aí eu vou ter aqui essa crase. Tá certo, meus amores? Cinema é um nome feminino, tá? Continuando. Veja os principais casos em que ocorre a crase. Vamos lá? Ocorre crase antes de substantivo feminino, a gente já falou agora há pouco, precedido, né, da preposição a e do artigo a. Quando as duas se juntam, a preposição mais a artigo e depois vem uma palavra feminina, como nós vimos no caso do cinema ali, educação, tá bom? Aí eu tenho crase, tá? Os alunos foram à escola de ônibus. Aqui, escola é um nome feminino, como educação e como cinema, que nós vimos agora há pouco. Quando ocorre quando ocorre a crase também, olha aqui, antes de numeral, que indica horas. Muito importante, tá? Olha aqui o exemplo. O museu está aberto para visitação das 9 às 18 horas. Olha aqui a crase. Olha aqui, acento indicativo da crase, é chamado de acento grave, para a esquerda. Cuidado. Quando eu uso a crase também, olha aqui, antes de expressões femininas, olha aqui o exemplo, à direita, à esquerda, à noite, à tarde, às pressas, às vezes, tá certo? E muito mais, tá, meus amores? Aqui, quando ocorre a crase, lembrando,
crase, o acento indicativo da crase, eu chamo acento grave, e é para a esquerda, não é para a direita. Para a direita é acento agudo, por favor. Nem no meio também, porque nem existe esse, tá bom, meus amores? E agora nós iremos ver quando não usar a crase, tá bom? As regras de quando não usar, tá? Vamos lá? Quando não usar a crase agora. Veja alguns casos em que não ocorre, não acontece a crase. Olha aqui, meus amores. Primeiro, antes de substantivo masculinos. Né? O contrário, lá, antes de feminino, a escola, a educação, eu coloco. Aqui, antes de masculino, não coloco crase. Olha aqui. Fomos a pé até o parque. Por que a tia não colocou a crase aqui nesse A? Porque está aqui, quem vem depois é o quê? Um substantivo masculino, que é pé. Então, não coloca crase aí, tá bom? É importante entender para saber justificar quando usa e quando não usa, tá? Antes de pronomes pessoais. Exemplo, entregarei o dinheiro a ela. Ela é um pronome pessoal do caso reto, né? Então, não vou usar a você. Você, pronome pessoal de tratamento, também não. A vossa senhoria. Senhoria, vossa senhoria, também pronome pessoal de tratamento. Tipo, pronome oblíquo também, a mim, por exemplo, também não coloco. Antes de pronomes pessoais, seja do caso reto, caso oblíquo ou tratamento. Já trabalhamos pronomes pessoais, né? Lá nas nossas primeiras aulas aqui, tá? Quando não usa a crase também, olha aqui, antes de pronomes demonstrativo. Exemplo, deram a esta atriz o papel principal da peça. Esta é um pronome que? Demonstrativo, né? Aquele que indica a posição. A tia falou ainda ontem aqui, revisando, tá? Lá na junção da preposição, né? Com o pronome demonstrativo. Esta, aquela, né? Esse, tá? Que refere o quê? A lugar, a posição, tá bom? Então, esta é o pronome demonstrativo. Eu não usei o acento aqui grave, indicativo da crase nesse A, porque está diante de quê? De um pronome demonstrativo. Eu não vou usar a crase. Acabou as regras? Tem mais aí uma regra, tá? De quando não usar. Tem mais duas ainda. Olha aí. Também não vou usar, tem mais regras de quando não usar do que quando usa, não é verdade? Olha aí. Não vou usar a crase também antes de verbos no infinitivo, que é o verbo no infinitivo, meus amores. A gente viu agora há pouco na correção, por isso que é bom sempre a gente estar revisando. Terminação a R, ER e ROR. Isso são verbos no infinitivo, né? O verbo que não é conjugado, né? Como a gente encontra lá no dicionário, não é? Então, olha aqui. O lixeiro da escola será reciclado a partir de amanhã. Partir é o verbo de terminação IR, verbo de terceira conjugação, está no infinitivo, por isso eu não usei aqui o acento indicativo de crase nesse A, antes do verbo no infinitivo, não usa crase, tá bom? E agora mais uma e a última. Essa é ótima, eu acho que eu vou colocar ela na prova. Eu acho que eu já coloquei, porque eu já fiz, tá bom? Olha aí, outro bizu. Antes de nomes repetidos, eu não vou usar, né, no meio dessa palavra repetida, eu não vou usar a crase, olha aí. Pouco a pouco, eu não vou usar a crase aqui. Por quê? Porque está bem aqui no meio, ó, entre palavras repetidas, pouco e pouco. Frente a frente, olha aí, frente, frente, repetida, não vou usar a crase ali, tá bom? Cara a cara, dia a dia e muito mais. Então, não é fácil, essa última aqui é a melhor, né? Não vou usar a crase, tá? Tá bom? Aqui, quando que eu não vou usar? Em nomes, né, no meio, aí, entre, né, nomes repetidos, tá bom? Eu acho que eu coloquei, tá, na prova, porque eu achei ela boa de você identificar logo assim de cara, tá certo? Então, meus amores, aqui a gente termina, tá, a nossa aula de hoje. E tem atividades, professora? Tem. Temos duas, né? Temos as páginas, que a tia vai dizer agora, e depois tem a cópia dos slides no caderno. Não pode esquecer essas regras de quando usar a crase. Tipo, vocês copiar o texto lá do início? Não, você faz assim, copia só as regras de quando usar e quando não usa a crase, que já está legal, tá bom? E para hoje, meus amores, vocês irão responder as páginas 40, tá? Página, olha aí, 40, presta atenção, 40, 41 e também a 42, tá? Então, da 40 até a página 42, tá? 40 a 42 e copiar as informações das regras de quando usar e quando não usar a crase lá no caderno de língua portuguesa, tá bom, meus amores? Aí a gente encerra aqui, a tia, né,
agradece aí a presença de todos vocês, a participação aí, porque com certeza estão prestando atenção, estão fazendo as atividades, com certeza. Acredito em vocês, olha lá, tá? Então, obrigada, tá, pela atenção, tá? Beijos e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus, tá, meus amores?